E aí, pessoal, tudo bem? Quando falamos de estrelas massivas e buracos negros, nós vimos que o resto de uma massiva será suficientemente massiva e a força gravitacional será mais forte até mesmo que a pressão da degeneração do elétron e também mais forte que a pressão da degeneração do nêutron e até mesmo do quark, e qualquer coisa que possa colapsar a este ponto. E nós chamamos estes pontos de buracos negros. E nós falamos também que existe um horizonte de eventos em torno desses buracos negros, e se qualquer coisa chegar perto ou entrar nesse horizonte de eventos, não existe maneira de escapar do buraco negro. O que pode acontecer, na verdade, é aproximar-se cada vez mais dele. E lembra que eu falei que isso inclui a luz. Por isso, é chamado de buraco negro. Muito embora toda essa massa esteja no ponto central, esta área aqui, ou superfície do horizonte de eventos, é roxa, embora devesse ser negra. Então, essa superfície que eu estou colocando em roxo aqui é a horizonte de eventos. Então, essa superfície negra aqui não emite luz. E esses tipos de buracos negros aqui que nós estamos descrevendo são chamados de buracos negros estelares. Isso porque são formados pelo colapso de estrelas massivas. E os maiores buracos negros que observamos têm 33 massas solares, mais ou menos. E, claro, tem que ser bem massivo, né? Na verdade, muito da massa da estrela original pode ter sido empurrada para fora em supernovas. Agora, aqui há uma outra classe de buracos negros, e são chamados de buracos negros supermaciços. São chamados de buracos negros supermaciços. Mas a palavra super não é grande o suficiente. Eles não são só um pouco mais maciços do que os estelares, eles são muito mais. Eles estão em uma ordem de centenas de milhares a bilhões de massas solares, ou seja, de 100.000 a bilhões de vezes a massa do nosso Sol. E o interessante sobre isso é que não parece existir buraco negro neste espaço, ou pelo menos não observamos. O maior buraco negro tem 33 massas solares, e ainda tem esses buracos negros supermaciços que pensamos existir, ou seja, nós pensamos que existam no centro das galáxias. E nós achamos que todos os centros das galáxias possuem buracos negros supermaciços. E aí vem uma pergunta: se os buracos negros foram formados no fim da estrela, não deveria ter algo no meio? E uma teoria de como estes buracos negros maciços se formam é que, se você tem estes buracos negros regulares numa área em que um monte de matéria pode ser acrescentada, deixa eu colocar isso aqui para você entender melhor. Eu vou desenhar aqui o horizonte de eventos no entorno, e aí o buraco negro vai estar no centro disso, ou a massa do buraco negro estará no centro da mesma, né? E então, ao longo do tempo, você tem mais massa e mais massa e mais massa caindo neste buraco negro, ou seja, mais e mais coisas sendo atraídas para o buraco negro, e, com isso, ele continua crescendo, e deve ter uma razão plausível para isso, né? Então, a massa no centro continua crescendo, e aí o horizonte de eventos continua aumentando o seu diâmetro, e aí essa é uma explicação plausível para o nosso entendimento. E a razão de por que não combina bem é que, se essa é a explicação para os buracos negros supermassivos, você poderia esperar mais buracos negros entre eles. Talvez buracos negros com centenas de massas solares, 1 milhar, 10 milhares e assim por diante. Mas nós não vemos nada disso, ou seja, nós só vemos o buraco negro estelar e também o buraco negro supermaciço. Uma outra possível explicação, e eu acredito nela porque ela explica a lacuna, é que esses buracos negros supermaciços teriam se formado logo após o Big Bang, sendo buracos negros primordiais. Buracos negros primordiais.
E você sabe o que é necessário para ver um buraco negro? Precisa ter uma incrivelmente densa quantidade de matéria ou uma densa quantidade de massa. Então, se há um monte de massa com pouco volume, então a força da gravidade vai puxar mais e mais e mais junto. E isso será capaz de superar toda a pressão de degeneração do elétron e a pressão da degeneração do quark. Isso faz a estrela se colapsar em o que pensamos ser um único ponto. E eu quero ser bem claro em uma coisa aqui com vocês. Nós não sabemos direito o que é esse ponto. Nós nunca fomos ao centro de um buraco negro. Nós apenas conhecemos a matemática de um buraco negro agora. Ou seja, ter tudo colidindo em um único ponto onde a matemática começa a decompor. Mas nós não temos certeza do que está acontecendo neste ponto central aqui, bem pequeno. E talvez seja meio desnecessário dizer que seja um ponto infinitamente denso no espaço, ou uma densa quantidade de matéria, né? E a razão pela qual eu sou a favor desse buraco negro primordial é porque deve fazer sentido. Deixa eu explicar isso aqui. Então, logo depois da formação do universo, toda a matéria do universo estava em um espaço muito denso. Isso porque o espaço era menor. Então, isso foi logo depois do Big Bang, algum tempo depois do Big Bang. Nós falamos, antes de falarmos sobre a radiação cósmica de fundo, é que o universo era relativamente uniforme, ou seja, era super denso, mas relativamente uniforme. E em um universo como esse, não precisa que algo caia em buracos negros, porque se você olhar este ponto aqui, existe uma tonelada de massa perto, mas está perto em todas as direções. Poderia até ser puxado, mas a gravidade seria a mesma em todas as direções. É completamente uniforme. Mas se nós pensarmos logo após o Big Bang, talvez por causa da leve flutuação de efeitos quânticos, isso se torna levemente não uniforme. Digamos que se torna levemente não uniforme, né? Mas, claro, permanece inacreditavelmente denso. Vamos dizer que se parece mais ou menos com isso aqui. Ou seja, onde há partes mais densas, um pouquinho não uniforme, né? Então, bastante denso. Então, de repente, aqui tem um tipo necessário de densidade para o buraco negro. E onde você tem altas densidades, onde é menos uniforme, de repente, a força para o interior, ou seja, a força da gravidade que puxa as coisas de fora para dentro desta área vai se tornar menor que a força que puxa para outras áreas. E quanto mais coisas são puxadas para aqui, menos uniformes se tornam. Então, imagine isso no universo primordial, logo depois do Big Bang, quando as coisas eram muito densas e muito agrupadas, nós poderíamos ter as condições onde estes buracos negros supermaciços poderiam ter sido formados. Isso onde havia tanta massa em um pequeno volume, ou seja, onde era não uniforme suficiente que poderia haver este tipo de bola de neve. Ou seja, quanto mais e mais massa era coletada dentro deste buraco negro supermaciço, que são centenas de milhares a bilhões de vezes a massa do Sol. E o mais interessante é que estes buracos negros se tornam os centros de futuras galáxias. Ou seja, há buracos negros se formando, buracos negros supermaciços. Mas, mesmo assim, nem tudo iria entrar em um buraco negro. Só entraria se não tivesse um monte de velocidade angular. Então, entraria. Mas, se passasse rápido o suficiente, começaria a entrar na órbita em torno do buraco negro. E você pode imaginar como as galáxias foram formadas, incluindo a nossa. E aí você pode se perguntar, e o buraco negro no centro da Via Láctea? Nós pensamos que exista um. E pensamos isso porque observamos estrelas orbitando muito rápido em torno de algo no centro da nossa Via Láctea. E a explicação plausível para coisas orbitando tão rápidas em torno de outras coisas é que deve ter a densidade de um buraco negro ou algo que certamente será um buraco negro. E se fizermos os cálculos para o meio da nossa Via Láctea,
Nosso buraco negro supermassivo será da ordem de 4 milhões de vezes a massa do Sol. E eu espero que isso tenha ajudado você a entender melhor. Não existe apenas buracos negros de estrelas colapsadas, ou talvez até hajam e cresçam nos buracos negros supermaciços. E claro que tem algo no meio que ainda não conseguimos ver, ou seja, uma classe diferente de buracos negros podem se formar de diferentes maneiras. Talvez se formaram no começo do universo, quando a densidade das coisas era um pouco não uniforme, ou seja, condensadas umas nas outras. E nós vamos falar no próximo vídeo como estes buracos negros supermassivos podem gerar inacreditáveis fontes de radiação, mesmo que eles não a emitam. São os quasars. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!